que acharam que as máquinas estavam a tirar o lugar das pessoas. E essa quarta revolução não é diferente, né? Porque o que acontece é que se no passado as máquinas substituíam apenas os trabalhos braçais, nesta revolução as máquinas também estão a desenvolver capacidade de pensar, né? De raciocinar como ser humano, com a inteligência artificial. E então há esse desafio, principalmente para países como os nossos, em que já temos níveis de desemprego muito altos, né? E de saber como é que vamos lidar com isso. Do outro lado, há uma outra questão importante que é a forma como nós vamos lidar com isso, né? Eu acredito que nós devemos proteger as pessoas e não os empregos. Por que é que eu quero dizer com isso? Imaginemos que antes da invenção do automóvel, as pessoas andavam de carroças, né? Se naquela altura nós tivéssemos que proteger aquele emprego de quem produzia carroça, hoje não teríamos os automóveis, né? Então, eu acho que o que nós temos que proteger é as pessoas. Como é que eu vou lidar com as pessoas? Não as profissões, porque as profissões, com a evolução tecnológica, elas acabam ficando obsoletas, né? Mas há mesmo a possibilidade, o que se acredita na possibilidade da mão de obra do homem desaparecer por conta desta revolução tecnológica? É sim, eu acredito que o que a tecnologia traz, eu costumo dizer que ela aumenta a capacidade. Eu acredito nisto. Eu acredito em aumentar a capacidade do ser humano, não substituir o ser humano. Em algumas áreas, logicamente, o ser humano vai ser substituído, principalmente aquelas atividades de rotina, aquelas atividades que o ser humano usa muito pouco a sua capacidade. E aí o que eu quero dizer? Eu entendo que nós é que tiramos algumas atividades dos robôs, não os robôs. Por que eu digo isso? Porque o ser humano tem uma capacidade de raciocínio, uma capacidade mental muito vasta. E quando ele é limitado a fazer coisas repetitivas, que usa muito pouco a capacidade cognitiva dele, ele está se transformando num robô. Imagina, se eu entro para um escritório e todos os dias eu tenho que carimbar papéis, eu sou um robô. E um robô pode fazer aquilo. Então, o que eu acredito é as máquinas vêm tirar o robô que está dentro de nós para nos fazerem seres humanos, que realmente raciocinam e pensam. E isso, por exemplo, em empresas que têm muitas atividades repetitivas, né? Introduz robôs, e não estamos a falar só de robôs físicos, mesmo robôs. Hoje nós temos o RPA, né? Robot Process Automation, que basicamente são robôs softwares, né? Que eles fazem, por exemplo, uma tarefa de abrir um ficheiro, enviar um e-mail por ti e, sobretudo, deixar o ser humano para atividades realmente que envolvam a capacidade analítica, a capacidade de pensar e tudo mais, mas há um desafio nessa transição, né? Porque nem todo mundo vai se adaptar da mesma forma. Há quem vai se adaptar mais rápido, há quem vai demorar um pouco. Então, há aqui os desafios dos governos, né, das empresas, de criarem políticas para garantir que essa transição seja feita da melhor forma possível. Falava da questão da evolução e olhamos fazer aqui a colação ao continente africano. Qual é hoje a posição de África neste caminho da quarta revolução industrial e porque falou também da questão do conservadorismo que temos aqui em África. Como é que analisa isso? É assim, nós para entendermos o contexto da África, da mesma forma que eu fiz uma pequena um percurso histórico, né, do mundo, nós temos que entender como é que a África esteve posicionada nas outras revoluções industriais e que fez com que estivesse neste momento bastante atrasada. Então, o que é que acontece? Nós, quando olhamos para a primeira revolução industrial, a África estava ainda num processo de fim da escravatura. Quer dizer que nós nem tínhamos a noção de que estava a passar alguma revolução. Quando nós avançamos, por exemplo, para a segunda revolução industrial, que o seu auge foi em 75, com o surgimento do computador, o Bill Gates, nós estávamos ainda a lutar para a independência, naqueles processos todos de independência. Também não tivemos noção de que havia uma revolução a nível mundial. Na terceira revolução industrial, onde surgiu os computadores e todo aquele movimento, nós estávamos em guerras civis. A maior parte dos países africanos estava a lutar com guerras civis. Mais uma vez não conseguiu fazer parte, não conseguiu se aperceber. Nesta quarta revolução industrial, nós temos aqui alguns desafios.
algumas vantagens e desvantagens. A vantagem qual é? A vantagem é que hoje nós vivemos num mundo em que o acesso à informação ela é amplamente democrática. Então, hoje eu sei, da mesma forma que os nossos antepassados não sabiam que estava acontecendo uma revolução, hoje nós sabemos. Mesmo que não participemos de forma ativa, nós temos consciência do que está a passar no mundo e mais facilmente nós conseguimos encontrar mecanismos para mitigar alguns riscos e aproveitar oportunidades. Do lado da oportunidade, nós vemos que essas tecnologias surgem também com uma capacidade de nos permitir aqueles desafios que nós temos, que estamos a pensar em resolvê-los com soluções passadas e que muitas delas já estão obsoletas, nós podemos aplicar novas tecnologias para poder resolver esses problemas. Eu dou aqui alguns exemplos. Nós temos uma tecnologia chamada impressão 3D, que permite com que a gente imprima objetos e tudo mais. Nós sabemos que temos aqui os desafios, por exemplo, das próteses. Então, nós podemos usar a impressão 3D para produzir próteses mais ajustadas, mais adaptadas, né? Temos o desafio, por exemplo, do nosso sistema jurídico, a nível da magistratura. Nós temos poucos juízes para muitos casos. Então, com a inteligência artificial, nós podemos aumentar a eficiência e a eficácia, né, da resolução de casos. E pronto, temos aqui outras áreas em que nós podemos olhar para essas tecnologias, né, e usar essas tecnologias realmente para nos dar vantagens competitivas e darmos saltos aqui qualitativos, né? Mas isso tudo tem que ser feito numa estratégia muito bem definida, onde entra o governo, entra a academia, startups, a sociedade civil. Então tem que ser tudo muito bem estruturado, como estão a fazer outros países africanos, como o Quênia, como Ruanda, como a África do Sul, de olhar para isto e de ver, olha, como é que eu posso tirar vantagem competitiva dessa quarta revolução industrial para eu dar um salto qualitativo na minha economia. Quanto a esta questão das startups, nós hoje temos também já muitas ideias. Onde é que temos estado, por exemplo, o que é que tem faltado nas nossas startups ligadas a esta questão das novas tecnologias, da quarta revolução industrial? É uma questão de investimento, é uma questão de conhecimento? O que é que tem estado a faltar? Bem, a questão das startups, nós temos aqui alguns desafios, né? Porque as startups, quando nós falamos de startups, nós estamos a falar de modelos de negócios que ainda não foram validados. O que é que eu quero dizer com isso? Eu, quando crio uma padaria, eu sei que é um modelo de negócio validado. Eu sei que eu, se puser a padaria num bom local, que tiver pessoas, se tiver pessoas ali ao redor, bem localizada, com tudo, eu tenho uma previsão do que é que vai acontecer, né, entre aspas, né, se a economia não alterar. Quando eu entro para startups, eu estou a criar algo e estou a entrar num ambiente, primeiro, de incerteza, porque eu ainda não validei, as pessoas, é uma inovação, e sobretudo, eu estou com a possibilidade estou muito mais frágil. Porquê? Porque as balizas que definem a minha empresa ainda não foram fundamentadas. E depois, o que é que acontece? Quando eu trago uma inovação, o mercado, até perceber essa inovação, eu preciso de me manter como empresa. E aí é que eu falo do desafio, por exemplo, do financiamento. Nós aqui ainda não temos uma estrutura de financiamento para apoiar as startups, porque as startups elas não podem viver de crédito bancário, né? Por quê? Porque eu não vou dar hipoteca. As startups... Não sei se vai resultar no negócio. Então, né? Normalmente as startups elas têm primeiro um investimento, chama bootstrap, que é, por exemplo, o investimento do pai, o seu investimento, e depois avançam para business angel, mas estamos a falar de quê? De capital de risco. Quer dizer o quê? É alguém que tem vamos lá ver, sua poupança, algum valor que não vai precisar, e ele decide, não, eu vou arriscar nesse negócio, né? E o que ele vai ter em troca são ações ou uma perspectiva de saída futura para quando a empresa valorizar, e ele investe nessa empresa, né? E a empresa utiliza aquele recurso para validar o seu modelo de negócio, escalar e realmente depois ser atrativa para outros investidores e assim transformar realmente o ecossistema. Então aqui nós precisamos ainda de montar essa estrutura de saber que tipo de investidores nós precisamos, quem são esses investidores,
Precisamos também de dar mais competências às nossas startups, né? Criar mecanismos, porque a startup ela começa só muitas vezes com 2 programadores, mas uma empresa não é só formada por programadores, você precisa de alguém que vai cuidar do marketing, da parte financeira, então precisamos também com as incubadoras, com todas essas instituições que deem suporte para que realmente essa startup surja. Então, basicamente, é um ecossistema, mais uma vez, né, que vai entrar o Estado com as suas políticas, vai entrar a estrutura de financiamento, vai entrar as incubadoras que dão esse suporte. Então, nós temos algumas iniciativas, mas precisamos de congregar e realmente ter uma perspectiva de assumirmos essa questão das startups como algo, né, que nós vimos agora que o governo lançou uma iniciativa, acho que digital, .ao. Pronto, são sinais de que nós estamos a olhar para isso como algo relevante para o nosso desenvolvimento econômico, porque quando nós olhamos, por exemplo, para países como o Quênia, o Ruanda, aqui vizinhos da África, quando vamos olhar, por exemplo, lá fora Israel, são economias que perceberam que precisam de inovar. Por quê? Porque eu não posso resolver os problemas sempre com soluções caras, porque eu já não tenho recursos, que é o caso de Angola. Nós estamos basicamente com metade do nosso PIB endividado, né? Então, nós precisamos aqui de ter criatividade, inovação, para continuar a atender às demandas sociais, econômicas, e as startups, a inovação é um caminho, mas agora temos de criar estratégias sólidas para que realmente elas tragam soluções, né? Que realmente resolvam problemas aqui. E aqui tenho, só para não cortar, tenho aqui, por exemplo, alguns exemplos de uma área que tem estado a revolucionar, principalmente, não digo o emprego, mas a geração de renda aqui a nível de Luanda, que são os aplicativos de mobilidade. Né? Nós temos o Tupuca, temos o Kubinga, temos o Itch, temos vários aplicativos aqui que têm estado a gerar renda para as pessoas, sem propriamente terem um emprego tão formal. Agora eu imagino se essas startups não existissem, essas pessoas todas que hoje têm uma renda até razoável, com essa falta de emprego, o que vai acontecer? Então, se nós fomentarmos mais startups desse género, podemos resolver alguns problemas. Nós estamos a conversar com o gestor de empresas e curioso, como ele mesmo preferiu a ser chamado, Kiese Canito, Kiese que também hoje está ligado a uma seguradora na área de gestão de qualidade. É um assunto que vamos desenvolver em próximas oportunidades, mas hoje a olhar muito mais para a questão da indústria 4.0, a quarta revolução industrial e também das questões que têm a ver com gestão. Kiese, gostávamos, poderíamos oferecer-lhe um café, um chá, o que é que prefere? Uma água. Uma água está bem, né? Ok. Então, vamos seguir aqui a nossa conversa. Neste desenvolvimento da indústria 4.0, da quarta revolução industrial, ou seja, este segmento traz hoje algum ponto de desfavorecimento, permita-me aqui, aquilo que é a valorização do capital humano? Porque se, por um lado, nós falamos que vem a questão da robotização, surgem novos conceitos, o capital humano vai, de alguma forma, desaparecer e estaremos a falar de desvalorização deste capital? Não, eu não vejo a perspectiva nesse sentido, né? Porque eu acho que quem tem que valorizar o capital humano, primeiro somos nós próprios que temos que nos valorizar, né? E o desafio aqui para todas as pessoas é entenderem esta revolução e como é que elas se inserem nessa revolução. Imagina, eu sou um professor, eu sou um médico, eu sou um advogado, eu tenho que entender quais são as tendências da minha profissão para eu saber efetivamente como é que eu vou me inserir nessas tendências, porque costuma-se dizer que nós não lutamos com uma revolução, né? Imagina, é difícil, né? Porque a revolução você não negocia, né? Ela quando vem de verdade. E muitas vezes nós achamos que nós não estamos preparados e pronto, isso não é para nós e tal. E muitas vezes quando fazem essa pergunta, para dizer o quê? Que independentemente de estarmos preparados ou não, a revolução vai nos impactar, a robotização não vai deixar de avançar porque Angola não está preparada, então nós temos que, estrategicamente, como eu disse, com uma concertação, ver
fazer que nós chamamos uma análise SWOT, né, em gestão, ver como é que nós estamos relativamente aos pontos fortes, fracos, ameaças, oportunidades nesta quarta revolução industrial e desenhamos uma estratégia bastante objetiva, né? Porque muitas vezes, quando as pessoas ouvem falar quarta revolução industrial e tal, Angola não está preparada e tal, e eu muitas vezes pergunto, olha, será que, por exemplo, Luanda está preparada para a chuva, né? Luanda não está preparada para a chuva. Agora eu me pergunto, deixa de cair chuva porque Luanda não está preparada? Não, e os outros também não estiveram preparados, prepararam-se. E então, o mais importante nós percebemos é que nem os países desenvolvidos nesse momento estão preparados para a quarta. Prova disso, por exemplo, foi a Covid, não é? Que encontrou-nos todos de surpresa. Então nem os países desenvolvidos estão preparados, porque essa quarta revolução industrial ela começa e ninguém sabe onde ela termina. Então, há países que estão, vamos lá ver, mais avançados em termos de infraestrutura e tudo mais, mas há incertezas, né? Há incertezas para todos os níveis. Mesmo, por exemplo, em outros países como os Estados Unidos também, por exemplo, há desafios também, porque a mão de obra é cara. Imagina, o que eu pago a um americano com todos os subsídios é caro, então as empresas também estão a olhar, olha, se calhar a robotização vai ser a melhor via, porque o robô não fica doente, o robô não falta, e o custo pode ser um pouco mais alto no início, mas depois vai decaindo. Então aí surgem os papéis dos governos, por exemplo, e aí algumas iniciativas, né, que são bastante contraditórias, por exemplo, de nós termos uma renda mínima, uma renda básica, por exemplo, universal, né, para quem não conseguisse inserir. Imagina, eu perdi um emprego porque a tecnologia invadiu a minha área, né, e não consigo encontrar emprego. Então já há países a pensarem como é que vão lidar com isso, enquanto criam essa transição, porque não vai ser rápido. Por exemplo, nós estamos a falar, por exemplo, de carros autônomos, a Tesla e tudo mais. Eu não vou transformar um motorista num engenheiro de carro autônomo, do dia para a noite, né? Então, nesse processo de transição, eu preciso ter políticas públicas que consigam lidar com isso. Então, muitas das soluções têm ido para aí, que é criar essa renda. Que imagina, quando eu produzo, né, com robô, eu sou muito mais eficiente, eu gero muito mais valor e eu, a partir do momento, gero mais impostos. Eu posso pegar nesses impostos e vamos lá ver, dar essa renda básica universal para suportar isso. Mas isso também é contraditório, porque pronto, depois os governos, a forma como vão fazer a distribuição de renda, é outra conversa. E depois nós temos o outro problema, que é o problema da demanda. O que é que acontece? Se começar a substituir todo mundo por robôs, as pessoas perdem poder de compra. E quem vai consumir aquilo que os robôs vão produzir de forma mais eficiente, se as pessoas não têm poder de renda, né? Então são desafios não só tecnológicos, como desafios econômicos, por isso é que carecem realmente de uma análise profunda para se encontrar um caminho. E quais são as técnicas, e aqui já como gestor propriamente dito, que se podem, que devem ser utilizadas no sentido de estar sempre a valorizar o capital humano, aqueles que são os seus liderados, os seus colaboradores? Olha, olhando aqui para a gestão, né? Saindo um pouco da parte tecnológica, olhando para a gestão, para o capital humano, o que eu acho que é assim, há três fatores importantes, né? Se nós queremos ter alguém em pleno numa instituição, né? E se esses fatores não estiverem alinhados, o colaborador ou quem estiver a trabalhar para si não fica realmente em pleno. E o primeiro fator, motivação. As pessoas têm que estar motivadas com aquilo que estão a fazer, né? Tem que realmente sentir que aquilo lhes diz algo. Passou o tempo em que a motivação do colaborador era apenas o salário. Já não é verdade que seja apenas esse elemento? Ou ainda é? É assim, é um dos elementos, né? Porque eu depois depois de eu completar os três, eu vou montar isso para entenderes. Esta é a motivação. Depois nós temos um outro fator que é a competência e nós temos o terceiro fator que é a oportunidade. Então, estamos a falar motivação, oportunidade e competência. Imagina, se eu tenho essas três componentes em alguém que está motivado, alguém que tem competências para aquilo que vai fazer e tem oportunidade realmente para fazer aquilo que está a fazer, eu tenho aí um colaborador, eu tenho alguém em pleno, né?
e eu vou ter o máximo desta pessoa. Agora, se eu tiro um dos indicadores, né, basicamente deste triângulo, eu fico com o colaborador sem estar em pleno. E vamos fazer um exercício. Por exemplo, se eu tenho um colaborador motivado, com competência, mas não tem oportunidade, ele está super motivado, gosta daquilo que faz, é competente, mas não tem oportunidade, ele não vai estar em pleno. Se eu tenho um colaborador motivado, com oportunidade, mas não tem competência, é o que nós assistimos em muitas das outras organizações. Eu tenho alguém muito motivado, quer subir de cargo, quer fazer tudo, tem a oportunidade, porque até às vezes conhece o chefe, mas não tem a competência. Tá vendo? E depois, por fim, eu posso ter um colaborador que tem competência, tem oportunidade, porque eu lhe disse, olha, ela tem a competência para fazer o que faz. Estou a dar oportunidade, mas não está motivado, porque às vezes não é a área que ele gosta, não é aquilo que ele queria fazer. Então, se eu não alinho esse triângulo, eu não consigo ter o colaborador em pleno. Então, o que eu desafio a todos os líderes, a todos os gestores de RH, é só alinhar esse triângulo, né? E depois, à volta disso, tens uma série de políticas, né? Políticas de avaliação de desempenho, políticas de carreiras, políticas que permitem definir melhor qual é a função do colaborador, para ele ficar bastante transparente, o que se espera dele. Então, basicamente, o que eu vejo é isso, realmente, se nós queremos ter colaboradores motivados e a trabalhar em pleno. Disse que depois ia falar desta questão que tem a ver com o salário, que já não é só o principal elemento. Sim, olha, já não é porquê? Porque o ser humano, primeiro é porque o ser humano, por natureza, ele é descontente, né? Porque se eu te aumento o salário, tens, por exemplo, 100 mil kwanzas, né? 100 mil kwanzas. Se eu te aumento o salário em 200 mil kwanzas, a inflação vem, corrói o teu salário, né? O que é que vai acontecer? Já estás desmotivado novamente, já queres aumento de salário, né? Então, porque eu disse, agora, nós temos que ter salários compatíveis com aquilo que a pessoa faz, né? Eu não posso ter pessoas que fazem numa empresa, imagina, fazem a mesma coisa e eu ter salários diferentes, né? Agora, além do salário, eu tenho que ter outros fatores motivacionais, o reconhecimento sobre aquilo que a pessoa faz. Outra questão também importante é associar o salário àquilo que é o resultado que a pessoa produz, né? Isso é muito importante, porque muitas vezes as pessoas que estão nas organizações esquecem que, principalmente organizações privadas, mesmo as públicas, esquecem que ela está ali e que quem mantém ele na empresa é o resultado, né? E se não gerar resultado, então os bons líderes muitas vezes associam o desempenho das pessoas ao resultado, como quem diz, olha, eu quero atingir essa meta, e se vocês ajudarem-me a atingir, eu divido uma parte contigo daquilo que eu consegui. É fazer do colaborador uma espécie de sócio da empresa, sim, né? Sim, porque assim, as empresas têm que entender que elas têm objetivos e os colaboradores também têm objetivos, né? E muitas vezes, se eu não alinho os objetivos do meu colaborador aos objetivos da minha empresa, eu tenho alguém que só está ali como um zumbi, que está ali para ganhar um salário, que tem 1001 coisas fora para poder fazer, para se sentir motivado. Ele está ali porque, pronto, precisa ter um rendimento, mas ele não há entrega porque ele não alinhou aquilo que é os objetivos dele com os objetivos da organização. Então, é papel dos recursos humanos, dos líderes, né? Perceberem quais são as motivações dos colaboradores e tentarem fazer este alinhamento para efetivamente terem colaboradores que contribuam para o avanço da empresa, né? Então, como se diz, o capital humano hoje é fundamental, não ter só as pessoas a trabalhar, mas terem realmente o capital humano alinhado com a visão e com a estratégia que a companhia se predispõe a alcançar. Nós, ao falar de capital humano, estamos a falar daquilo que até algum tempo chamou-se de recursos humanos. Algumas literaturas, as mais modernas, já não usam este termo. Por que é que optou-se para esta base? Esse termo Ou é diferente estar a falar de alguma delas? É assim, eu acho que, independente do termo, o grande objetivo aqui é o que se pretende, né? Há áreas que chamam de recursos humanos,
mas que têm políticas e têm todas as coisas muito bem alinhadas, os colaboradores estão motivados. E há quem chama de capital humano, mas não tem nada de capital humano, né? Então, às vezes é só porque está na moda. Agora, essa questão, eu não sou especialista em recursos humanos propriamente dito, mas eu acredito que essa questão dos recursos humanos e a forma toda como nós lidamos com as pessoas nas organizações, ela parte da segunda revolução industrial, em que nós considerávamos, né, o Fayol, Taylor e todos esses pensadores da administração consideravam os vários recursos para a produção, né, os vários insumos para a produção, e dentro dos recursos consideravam também o recurso humano, tal como consideravam uma máquina, como consideravam outras, e eram recursos. Com o passar do tempo, né, e com a evolução, né, das sociedades e com a evolução tecnológica, nós começamos a perceber aqui que, calma aí, aqui as pessoas que nós temos não são só recursos, eles são um ativo, né? Por quê? Porque se eu invisto nelas, o ativo é aquela coisa que nós continuamos a investir, ele depois, né, vai crescendo. Então, se eu investir nas pessoas, elas crescem e me ajudam a aumentar os resultados. Então, vamos lá ver, isso é um capital, é um ativo, isso não é um recurso que eu uso e se esgota. Então, esta visão, né, na minha ótica, é que está na base dessa, de nós deixamos de estar a olhar as pessoas como recurso e olhamos as pessoas como um ativo e que tem que ser valorizado e que tem que ser bem tratado, porque hoje nós estamos, vamos lá ver, numa competição de talentos, né? As empresas querem ter os melhores talentos. E o que é um talento, né? As pessoas às vezes criam muito alvoroço sobre essa palavra. Talento é só uma pessoa que faz muito bem aquilo que é designada para fazer. Imagina, se eu tenho alguém que o trabalho dela é, imagina, pegar e subir com bidões, sem realmente balançar os bidões, sem coisa, e me entregar no tempo certo, na hora certa, só tem talento para fazer aquilo, né? Então, esta que é a questão. Então, se eu tenho alguém que o trabalho dela é fazer contabilidade, entregar nos prazos, e ela consegue fazer muito bem, e ainda, vamos lá ver, ir além das minhas expectativas, eu tenho um talento. E as empresas têm que ter mecanismos de identificar esses talentos e valorizar e preservar esses talentos, porque esses talentos é que vão nos ajudar a alcançar os resultados extraordinários e estar acima da concorrência. Que-se, na qualidade, uma vez mais, a olhar para vertentes de gestor, na qualidade de gestor, que mecanismos é que devem ser aplicados na sua ótica, por exemplo, para falarmos da questão que tem a ver com a evolução na carreira e esta competição entre colaboradores? É fundamental que haja uma competição, aquilo que se diz competição saudável entre colegas, porque o que também fala da questão de que há pessoas que querem subir na carreira, mas também não têm competência. O que é que, enquanto os gestores devem fazer no sentido de motivar esta transição na carreira do colaborador? O primeiro ponto que eu gostava de dizer é que a carreira é do colaborador, não é da empresa. O que é que eu quero dizer com isso? Quem tem que guiar a tua carreira és tu, não é a empresa. A empresa cria os mecanismos, né, as políticas, para que tu percebas, né, qual é, imagina, a visão que a empresa tem para as pessoas, e tu depois, dentro da tua visão, da tua carreira, vais ver se te encaixas ou não na visão daquela empresa. Esse é que é o primeiro ponto. Segundo ponto é, quando falou nessa questão da competição, eu não sou muito apologista dessa questão da competição, né? Porque eu acho que nós no serviço não estamos para competir, nós estamos realmente para gerar resultados. Mas isto acontece? É assim, mesmo que de forma não declarada? Não é que isto não acontece. Imagina, se eu defino metas, né, objetivos para cada um, né, cada um lutar para alcançar as suas metas, naturalmente depois eu estou a criar um ambiente competitivo, né? Mas eu não criei o ambiente competitivo per si, eu criei cada um, e agora eu trago aqui, mais do que competição, eu trago um ambiente meritocrático, que é assim, que eu vou efetivamente valorizar mais, vou dar mais benefícios àqueles que se entregam mais na organização e que nos ajudam a alcançar os resultados. Então, é uma questão não de competição, mas uma questão de meritocracia, para realmente eu não ter pessoas que
não estão a contribuir e estão realmente a ser tratados como aqueles que estão realmente a dar acima da média, né? Então, acho que as empresas devem criar esses mecanismos meritocráticos, transparentes, de tal forma que consigam efetivamente identificar quem são as empresas com critérios muito objetivos e realmente dar mais a quem produz mais e quem faz mais. E isso naturalmente puxa os outros que também querem receber mais e cria o tal ambiente competitivo saudável. Quando é que nós estamos a falar de uma liderança, de uma gestão inteligente? É assim, liderança. Eu acho que assim, eu há tempos li um post que dizia que o líder é aquele que é admirado. Eu agora já esqueci, mas eu tenho no meu telefone. Mas a ideia, o que eu posso estar a passar, é que um líder é alguém que ele não faz esforço para ser seguido, né? E ele não tem que intimidar as pessoas para mostrar o que ele é influente, né? Então, quando eu estou a falar de liderança, estou a falar sobretudo da capacidade de eu influenciar as pessoas, das pessoas inspirarem-se, né? E eu, sobretudo, ser alguém que, vamos lá ver, que impulsiona o desenvolvimento das pessoas, que está preocupado não só com a questão, vamos lá ver, profissional, mas como o campo. Imagina, eu sou um líder, eu estou preocupado, eu estou aqui a trabalhar com alguém que eu sei que tem um problema familiar e eu estou a puxar dele como se ele fosse uma máquina, né? Então, o líder tem essa capacidade de perceber as dimensões todas que um colaborador tem e poder, vamos lá ver, tomar atitudes assertivas de tal modo que a pessoa sinta que eu tenho uma pessoa a quem eu posso me inspirar, quem eu posso receber suporte, quem eu posso contar para os meus desafios e, sobretudo, estar preocupado com o meu crescimento, com o meu desenvolvimento, né? Então, é esta visão. Quando nós conseguimos passar essa visão para os nossos liderados, de que realmente nós estamos preocupados com o desenvolvimento e crescimento deles, e não só com que eles cumpram as tarefas que nós mandamos, realmente nós começamos a ter pessoas que acrescentem valor à instituição. Então, a liderança é muito importante, porque tu tens, vamos lá ver, as organizações são como uma bicicleta, né? Tu tens o pneu de trás e tens o pneu de frente, né? O pneu de trás é a gestão, né? Que estão todas as ferramentas de gestão, a contabilidade e tal, que dão a estabilidade à empresa. E depois tens o pneu de frente, que vai para a esquerda, que é a liderança, que diz, olha, para que caminho nós vamos seguir. Então, se eu tenho bem estruturado a minha parte de trás, que é as ferramentas todas de gestão bem seguras, e eu tenho uma boa liderança que me dá o rumo certo, eu consigo ter a empresa bem alinhada, né? Agora, se eu tenho lá atrás já a gestão toda estrangulada, quer dizer, a roda já furada, por mais que eu consiga, tente dar direção, mas se a roda de trás não está boa, a bicicleta está sempre... E a mesma coisa acontece ao contrário. Se eu tenho lá atrás tudo organizado e se o líder está no zigue-zague, né, eu também não consigo dar estabilidade à minha organização. Então, tenho que alinhar as duas coisas. Para aquilo que é a realidade angolana, quais são os modelos de gestão mais aplicáveis às nossas empresas? É assim, modelos de gestão, eu acho que é assim, não existem... Ou que modelo podemos aplicar nas nossas empresas? É assim, não existem modelos de gestão, vamos lá ver, padronizados, não. Eu acho que é assim, nós devemos encontrar um modelo que se adapta melhor às nossas empresas. E eles variam de acordo com o que é, por exemplo? É assim, tipo aqueles modelos de gestão, por exemplo, mais centralizadores, aqueles que o cavalo só cresce com o olho do dono, né? Esse modelo que diz que é para que o líder tem que estar em cima de tudo, tem que controlar tudo, porque não pode confiar em ninguém, porque as pessoas não são honestas e tudo mais, né? Há ainda esse modelo, há um modelo muito burocrático, que tudo tem que se fazer, tem que assinar, e é um modelo muito hierárquico, que é a maior parte das nossas organizações, que é o chefe de departamento, o subchefe, o chefe de departamento, o diretor, e que às vezes para a gente tomar uma decisão, aquilo percorre. E há modelos aí mais ágeis e mais modernos, onde as pessoas têm mais autonomia, têm sistemas de controle, né, mais afinados e ganham mais autonomia, há menos burocracia, né?
Mas isso tudo depende do estágio de cada empresa, né? E então, se eu tenho uma multinacional, eu não posso sugerir com o cavalo cresce com o olho do dono, porque eu não vou conseguir controlar todas as operações ao mesmo tempo. Eu vou ter que criar um modelo mais centralizado. Mas se calhar se eu tenho uma cantina, se eu tenho uma loja, alguma coisa que eu consigo controlar melhor, se calhar o cavalo com o olho do dono funciona porque a empresa ainda está numa fase de crescimento e precisa do olho do dono para estar ali. Agora, o que os empresários têm que perceber é o quê? Que aquilo que levou eu a sair do ponto A para o ponto B, né? Muitas vezes não vai me levar do ponto B para o ponto C, né? Então eu tenho que evoluir a nível de conhecimentos, a nível de ferramentas de gestão para sair do ponto B para o ponto C. E tem muito empresário a querer sair do ponto B para o ponto C com conhecimento que adquiriu do ponto A para o ponto B, né? Esta questão do modelo de gestão tem alguma influência ou tem muita influência naquilo que é a fortificação ou a estabilidade, assim, é este termo que eu gostava de usar, a estabilidade da empresa? Porque nós ouvimos, volta e meia, informações dando conta de que, olha, neste ano criaram-se 20 mil empresas, neste mesmo ano morreram 15 mil empresas. O que é que falhou? Tirando ainda a questão, por exemplo, que tem a ver com os financiamentos, com os investimentos, que muito se diz também. É assim, o que faz falir uma empresa ou a taxa de mortalidade das empresas são muitos fatores, né? Um dos fatores é esses fatores que disse que é o ambiente de negócio, né? E o ambiente de negócio nós temos várias variáveis, né? Do ambiente de negócio, o financiamento, a tributação e há vários outros aspectos que fazem realmente o negócio não sobreviver, principalmente nos primeiros anos. E o modelo de gestão ou a forma como as pessoas gerem as empresas é muito importante nesta fase. Porque acontece, muitas vezes nós começamos a empresa com o nosso primo, com familiares, e vamos tratando a empresa com processos informais, e a empresa, quando vai crescendo, depois, olha, não pagou imposto, não fez isso, não fez aquilo, depois não há um pacto entre os sócios que ele define quem vai fazer, quem não vai fazer. Outro aspecto também é misturar as finanças pessoais com as finanças da empresa. Eu vou o fim de semana, o cartão que eu estou a usar é o cartão da empresa, depois não, eu vou repor, não repõe. Então, são vários aspectos, né, que concorrem para isso. Então, há aspectos do ambiente de negócio e há aspectos ligados à própria cultura cultura de gestão, de quem realmente está à frente de uma organização, né? E então, por quê? Porque aquelas empresas que são geridas, né, com algum profissionalismo, mal ou bem elas conseguem sobreviver no mercado, né? Principalmente no mercado como o nosso, assim, mais atípico em termos de ambiente de negócio. Mas aquelas empresas que não têm essa disciplina de separar finanças pessoais, de criar processos de trabalho, normalmente essas tendem a ter mais dificuldade para sobreviverem. E depois são aquelas empresas que são criadas com um objetivo, porque o meu primo tem um contrato no sítio X, eu vou criar a empresa e todos os meses vai cair um valor e quando fechar o contrato a empresa acabou, né? E a empresa nem usou aquele recurso para se alavancar e se preparar para o mercado. Se acomodou, né, naquele contrato e montou às vezes uma estrutura que nós de fora vamos ver, não, é uma empresa bem organizada, afinal dependia de 2 ou 3 clientes que fechou os contratos, a empresa já não tem aqui como pagar, não se estruturou e a empresa morreu e nós assustávamos. Olha, mas isso era uma grande empresa, como é que... Não era uma grande empresa. Era uma empresa que tinha 2 grandes clientes e que aparentemente davam a impressão de que é uma grande empresa. Nós também aqui, ao longo desta conversa, e porque há pessoas a acompanharem-nos, desde já muito obrigado por estarem ligados a W24magazine.net. Nós falamos da questão que tem a ver com as startups e com incubadoras. Que papel jogam as incubadoras para o sucesso das empresas e olhar sempre para aquilo que é hoje a realidade mundial e sempre também a de África e de Angola? Bem, assim, se nós olhamos o conceito de incubadoras, nós vamos literalmente à palavra incubadora, né? Nós sabemos que as incubadoras, né, no termo mais genérico, são ambientes criados, por exemplo, para recém-nascidos prematuros, né, que não conseguem sobreviver ao ambiente natural e precisam de um ambiente ali mais preparado para que elas consigam realmente ganhar alguma estrutura para depois sobreviverem ao ambiente mais natural.
Então, é a mesma coisa. Nós, quando estamos a falar de startups, elas também são como bebês prematuros. Por quê? Porque elas não têm as bases que tem uma empresa mais sólida. Então, essas incubadoras o que fazem é o quê? É criar um ambiente, né, em que elas encontram determinadas ferramentas, né? Por exemplo, uma startup, como eu disse, por exemplo, às vezes são 2 programadores. Ela numa incubadora pode encontrar um suporte de alguém para a área de RH, um suporte para a área de finanças. Então, ela tem como se concentrar efetivamente no desenvolvimento da tecnologia, né? E contar com um suporte para aquelas outras, vamos lá ver, áreas que são acessórias, né? E que também compõem a empresa. Então, à medida que ela está naquela incubadora, está trabalhando o seu modelo de negócio, está trabalhando a tecnologia, vai trabalhando os outros aspectos, depois de algum tempo ela está preparada para depois sair e estar no mercado como qualquer outra empresa e gerar o valor que se pretende, né? Então, basicamente são esses ambientes que ajudam a estruturar a empresa para que ela se torne sólida e depois vamos lá ver, diminua a propensão dela para a taxa de mortalidade nos primeiros anos de vida. Muito bem, a conversa é com Kiese Canito no programa, no podcast Observatório aqui na sua w24magazine.net. Estamos no Facebook W24 Magazine, no Instagram W24_Magazine e também no YouTube W24 Magazine e no nosso site w24magazine.net, onde você encontra vários conteúdos publicados diariamente. Quer-se olhar para o futuro das novas tecnologias, ou o futuro do digital em Angola, e fazemos aqui a colação a este novo elemento que temos agora em Angola, que é o Digital.ao, foi inaugurado dentro desta semana. Como é que o QS, como alguém ligado às novas tecnologias, à inovação, recebeu a abertura da Digital.ao e já fazendo a ligação com aquilo que é o futuro do digital no nosso país? Vai, de alguma forma, trazer muitos benefícios? É assim, para ser sincero, eu ainda não... A iniciativa foi lançada recentemente, vi algumas matérias, né? Não me aprofundei ainda, né? Porque também é recente, sei que prestam alguns serviços e não me aprofundei ainda no modelo de negócio que está à volta, né? Porque tudo tem que ter um modelo de negócio, né? Mas eu entendo, o que eu percebi sobretudo é uma sinalização, né? Mais do que a própria iniciativa em si e o que ela vai trazer, mas é uma sinalização que o nosso governo entendeu que as startups e todo esse movimento tecnológico, né, é um caminho que tem que fazer parte da estratégia de desenvolvimento do nosso país, né? Eu percebi, entendo esta sinalização primeiro, né? Quanto efetivamente a contribuição da incubadora e todos os aspectos, né? O que eu acho que é algo que tem que depois, vamos lá ver, tem que haver mais informação, mais divulgação, os critérios de acesso e os outros aspectos ligados àquilo que é a materialização têm que estar disponíveis de forma muito objetiva para as pessoas perceberem efetivamente qual é o papel, né, que essa incubadora traz. E ter em conta que também há já outras incubadoras, o próprio INAPEM tem uma incubadora, saber como é que pode haver então esta interligação do que já existe e já funciona daquilo que está a ser criado, né? Para não estamos a replicar, vamos lá ver, coisas que às vezes têm o mesmo papel, né? E podíamos estar a fortalecer uma, então tem que se distinguir aqui qual é o papel de uma, outra, onde é que há interdependência. Então, eu acho que é sobretudo isto. Depois, tudo sobre o modelo de negócio, né? Porque nós sabemos hoje que é uma instituição estatal. Sabemos que quando nós criamos uma instituição dessas, nós temos custos de manutenção, temos custos de recursos humanos. Então, temos que entender aí se a instituição vai, ela por si, né? Comparticipar com os seus serviços naquilo que é a manutenção das suas instalações, porque não depois podemos correr o risco muitas vezes de
se ela é totalmente dependente, imagina, do Orçamento Geral do Estado, amanhã, se o nosso orçamento aperta mais um bocadinho, ela já não há apoio e uma iniciativa que tinha tudo para vingar morre porque deixou de ser prioritária dentro daquilo que são as despesas que... Não, mas em termos de impulso para os negócios digitais, para os negócios tecnológicos, não, é uma boa... Eu acho que todas as iniciativas, né, independentemente de qualquer... Por isso é que eu disse, eu não quero me aprofundar, porque eu ainda não estudei a fundo. Não conhece por dentro do dossiê. Por dentro, né? E então seria muito, vamos lá ver, liviano da minha parte estar a falar com profundidade, né? O que eu consigo entender é que o conceito da incubadora, o conceito de apoiar startups, para si só já é um conceito positivo. Agora, o que nós precisamos de entender é os critérios, outros aspectos, para que realmente as pessoas possam tirar valor. Mas, por si, é um sinal positivo e acreditamos que vai contribuir para as pessoas se interessarem mais para esse movimento de criação de startups e, sobretudo, criar essa sinergia entre setor privado, startups e o governo, para encontrarmos aí soluções que realmente respondam às demandas sociais e económicas do nosso país. Muito bem, assim como que fazendo um pouco de futurologia, como é que olha Angola em termos tecnológicos, em termos digitais daqui a 5, 10 anos? Bem, eu acho que eu vejo aqui uma evolução, né? Porque nossa população é jovem, tem muita vontade de criar, todos os dias eu lido com jovens que têm projetos tecnológicos, têm muitas coisas interessantes, né? Então eu vejo esse movimento aumentar, né? Mas o que eu gostaria de ver neste futuro é que as outras componentes, como falamos do ecossistema de inovação tecnológica, né, fossem também, vamos lá ver, alavancadas, né? Quando eu digo aqui o próprio ambiente de negócio, que facilitasse, porque eu não posso tratar, por exemplo, uma startup como eu trato, por exemplo, uma empresa do outro ramo, cobrar o mesmo tipo de imposto, quer dizer, tem que haver diferenciação. E depois o investimento, tem que haver investimento, a ligação entre a empresa, a academia, o que é produzido, por exemplo, nos centros de estudos das universidades. Então, há toda uma componente aqui de variantes do ecossistema que precisam de ser alavancadas para realmente nós começarmos a ver resultados positivos. Mas eu sou otimista e acredito que devemos ser, né, que daqui a 5 anos nós teremos mais startups como Cobinga, como Tupuca e outras a resolverem realmente problemas reais, né, do nosso contexto. Depois, ao terminarmos este programa, o que se vai passar na área comercial para fazer o pagamento da publicidade que faz destes órgãos? Né? Não, é assim, brincadeira. Não é... Está a exemplificar, percebemos a intenção. Porquê? Porque se nós falamos aqui plataformas, as pessoas não percebem, sim, né? Sim, é bom então nós temos que muitas vezes ser diretos, né? Para dar mérito realmente a quem está a contribuir, né? E depois eles próprios vão passar aqui para fazer depois a publicidade, acertar o resto convosco. Muito bem. Aqui um telefone, penso ser do Lucas Pereira ou do Francisco Cardoso. Lucas, Francisco Cardoso, por favor, venham ver o telefone que está aqui a tocar, não sei de quem é, que está aqui a causar algum feedback à transmissão. O Lucas saiu para ir ao corte de banho e está então este telefone a tocar, creio que vem já para ver esta situação. Que esse futuro, ou quais são, por esta altura, e porque estamos mesmo a caminhar já para os últimos instantes, os projetos da TEC 21, sei que vocês têm um programa de rádio, que é Conversas 4.0. Sim. O que é que vocês fazem? Fora isto, há outros projetos que têm estado a desenvolver? Temos um programa de rádio, Conversas 4.0, já estamos aí a caminho de 3 anos e nós abordamos esses temas de tudo que tem a ver com as novas tecnologias, inteligência artificial, drones, tudo. Temos abordado esses temas todos lá neste nosso programa. É um programa, se me permitir, né, fazer não digo a publicidade, mas as pessoas têm que saber onde é que o programa ocorre, né? O programa ocorre todas as terças-feiras na Rádio LAC 95.5
das 10 às 11 horas, e então lá com o nosso pivô Edilson Almeida, nós abordamos então esses temas ligados à quarta revolução industrial de forma muito simples, muito descomplicada, e trazemos vários convidados que realmente entendem sobre essas matérias. Depois temos outros projetos, temos feito muitas conferências online, conferências presenciais. O ano passado fizemos uma conferência sobre o capital humano como centro da transformação digital. Fizemos no fim do ano uma conferência sobre a criptomoedas. Fizemos vários eventos sobre outras tecnologias, no Open Bank, que é uma tendência na banca também. Vamos agora no dia 28, vamos ter um evento com uma associação, ADESA, que é uma associação de UK, que vamos trazer um tema sobre como mitigar os ataques cibernéticos, né, nas instituições. E então temos feito bastante eventos e temos divulgado muito aquilo que é a tecnologia, o que são as tendências, e dar a oportunidade de todo mundo perceba realmente que impactos é que isso vai trazer. Vamos então aguardar pela realização destes eventos. Vocês acreditam no sucesso das criptomoedas? Assim, eu não acredito no sucesso. As criptomoedas já são um sucesso. Já são? Né? Se nós formos olhar para... Não tem como fugirmos dela? Não tem como. Seria um outro programa só para falarmos de criptomoedas. Mas pronto. As criptomoedas são basicamente uma forma descentralizada de nós fazermos, por exemplo, transações financeiras, né? Porque hoje nós, muitas vezes, se eu quiser transferir um dinheiro, né, uma quantia monetária de um país para o outro, eu tenho que passar pelos bancos, e os bancos muitas vezes têm várias comissões associadas, e então eu tenho as criptomoedas como uma forma livre, né, de transacionar, que chama peer-to-peer, né? Eu transaciono diretamente contigo sem nenhum intermediário, né? E eu posso fazer isso de forma global, né? Se eu tenho um Bitcoin, eu posso transferir para alguém que está na China, ele vai receber Bitcoin, transfere para mim, então acaba por ser considerado uma moeda universal, né? Só que depois ela traz outros constrangimentos, que inicialmente foi muito usada também para o mercado negro, né? Porque muitas vezes essas transações ocorrem fora, né, do sistema financeiro tradicional, né? Porque os bancos centrais não têm acesso e nem podem travar, porque ele é um sistema descentralizado, né? E isso traz alguns benefícios, né? Algumas vantagens, principalmente para nós africanos, que temos problemas de bancarização, problemas de transações, né? O custo das transações. Mas ainda o movimento que tem ganho força nos últimos tempos, e pretende nos próximos anos, né, com o surgimento do metaverso e todas as coisas que estão ligadas às criptomoedas, ter um impacto maior. Então, eu acho que é algo também para as pessoas entenderem. Há um parceiro nosso, que é o Euclides Manuel, que ele tem um site chamado Bitcoin Angola, né, onde as pessoas quiserem saber o essencial do que o Bitcoin. Ele já esteve várias vezes conosco, ele realizou conosco o evento sobre criptomoedas, está disponível também na internet esse evento. Já fizemos 2 eventos onde desmistificamos o que é criptomoedas, como é que elas surgiram, o que é Bitcoin. E então, quem quiser pode ir à página do Bitcoin Angola, vai encontrar os eventos que nós fizemos e outros temas relacionados com... E toda a informação sobre criptomoedas, não é? E também fica aqui já o compromisso de voltarmos a agendar uma conversa aqui na W24 para falarmos desta questão das criptomoedas, do metaverso, que já se fala lá fora, já se fala do metaverso, que é muito mais daquilo que é hoje a quarta revolução e por aí fora. Vamos, em próximas oportunidades, agendar novas conversas com o Kiese Canito. Kiese, nós queremos agradecer pela presença e dar-lhe aqui também um minuto para, se quiser acrescentar algum dado, fazer menção a algum elemento que esteja disponível nos próximos dias, por exemplo, um projeto vosso, uma atividade, fora aquela que já falou. Não, é assim, primeiro gostaria de agradecer, espero que tenha estado à altura aqui do vosso programa e daquilo que foi o objetivo.
Esperar também que os internautas tenham gostado então daquilo que nós abordamos. E quanto a eventos futuros, nós estamos a preparar algumas iniciativas, né? No momento ainda estão na forja, e vamos comunicar brevemente. Podem continuar a acompanhar o Conversas 4.0. Por acaso, nós, a próxima semana, vamos falar mesmo dessa questão das incubadoras. Vamos trazer pessoas do ecossistema para poderem falar, então, os benefícios. Demais, mantenho-me disponível para próximos eventos, próximos programas, poder também continuar aqui, então, a trocar experiências convosco. Muito obrigado. Ficou então aqui o compromisso do Kies Canito, nosso convidado na edição segunda deste mês de janeiro e também do ano novo 2022. Falamos hoje sobre diversos assuntos relacionados à gestão empresarial. Falamos da questão que tem a ver com o futuro do digital em Angola. Falamos igualmente também da gestão inteligente e ainda de questões que têm a ver com a indústria 4.0, a quarta revolução industrial, bem como a valorização do capital humano. Ficaram aqui as dicas. É um conteúdo que você vai poder voltar a acompanhar nas nossas páginas do Facebook, do Instagram e também do YouTube, para você que chegou já ao meio da conversa. Muito obrigado por ter acompanhado então mais uma edição do programa Observatório, do podcast Observatório aqui na W24 Magazine, Facebook W24, Instagram W24_Magazine, YouTube W24 Magazine e o site é o w24magazine.net. Ficamos por aqui nesta edição. Cumprimentos do Vladimir Mateus, do Lucas Pereira, do Francisco Cardoso e também do Alberto Jorge Capitão. Já disse, hoje conversamos com Kies Canito, que é gestor de empresas e um entusiasta em novas tecnologias. Ficamos por aqui. Bom fim de semana, boa sexta-feira. Voltamos na próxima semana, se Deus quiser. Até lá, fique sempre ligado à W24 Magazine. O seu negócio, publicite, caro empresário. Quer dar visibilidade ao seu negócio? Publicite aqui na W24 Magazine. Temos para si pacotes publicitários que vão atender às suas necessidades a preços acessíveis. Você pode publicitar na nossa rádio, páginas do Facebook W24, Instagram W24_Magazine e no nosso site www.w24magazine.net. Para mais informações, ligue 947-840804 997-405827. W24 Magazine, construindo uma ponte entre nós. Iriribom, 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 iriribom. Timboro, timboro, timboro. Se come también, si no vacilón, se come también, que para gozar. Iriribom, iriribom.